Sejam muito bem-vindos. Teremos, nesse momento, o Tribunal de Contas e o controle dos regimes próprios. Convidamos para moderar esta atividade o André, que é do Instituto de Embu das Artes. Seja muito bem-vindo, nosso moderador. E convidando a nossa palestrante do Tribunal de Contas, Sara Maria Rufino de Souza. Seja muito bem-vindo a nossa palestrante. Muito obrigado pela presença e participação no nosso congresso. Dando as boas-vindas a todos vocês, então, André, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Nesse nosso segundo dia de evento, evento que, na nossa visão, é importantíssimo. É importantíssimo o trabalho que a PEPREM desenvolve na formação dos gestores, na formação dos servidores do RPPS, porque, como dito aqui ontem, é no município que as coisas acontecem. Eu, como gestor, brinco muito, é uma brincadeira séria com a minha equipe, eu falo, é no RPPS que tudo para. Acredito que a maioria de vocês tem essa visão. Todos os problemas da aposentadoria vão parar no RPPS e é por isso que nós temos que estar aqui nos capacitando. Apresentando a nossa palestrante de hoje, antes de apresentá-la, eu gostaria de agradecer a acolhida que tive na sua terra, na Paraíba, no Congresso de Conselheiros. Leve o nosso abraço ao presidente do seu Tribunal de Contas. E a Sara Maria Rufino de Souza, ela é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba desde 2007, onde atua na auditoria dos regimes próprios de previdência social do Estado da Paraíba. Graduada em Ciências Contábeis e em Direito, especialista em Gestão e Auditoria Pública, em Direito Administrativo e em Regimes Próprios de Previdência Social, mestre em Gestão Pública e Cooperação Internacional. Nos brinde, então, com seu conhecimento, Sara. Bom dia, pessoal. Agora sim. Tudo bem com vocês? Bom, a minha missão aqui é uma missão. Por quê? Porque a gente sabe que os tribunais de contas, eles são vistos meio que vilões, né? Aqueles órgãos que chegam lá. Acredito que a maioria são gestores, né? Vocês, e conselheiros. Não é isso? Então, minha missão aqui é de desmistificar aquela imagem do Tribunal de Contas como um órgão eminentemente sancionador. Então, se eu conseguir sair daqui sabendo que vocês entenderam isso, que vocês tenham essa visão dos tribunais de contas de vocês, eu já saio feliz daqui, eu cumpri minha missão. Então, vamos lá. Bom, a gente não pode falar de Tribunal de Contas sem entender onde tudo começou, né? Quem foi a primeira pessoa, a primeira criaturazinha que pensou nesses órgãos, que são órgãos de controle externo, que atuam sobre toda a administração pública, né? Exercem o trabalho lá definido na Constituição. Quem foi o primeiro a pensar nesse tipo de órgão foi Rui Barbosa. Ele era ministro da Fazenda lá em 1890, alguma coisinha, e ele, falando sobre execução orçamentária, ele pensou na criação de um órgão, que ele chamou de Tribunal de Contas, que seria um órgão que estaria ali entre a administração e o legislativo. O Tribunal de Contas, a gente sabe que ele não faz parte nem da administração do Poder Executivo, porque ele fiscaliza o Poder Executivo, e nem do Legislativo, porque ele também exerce sua atribuição lá em relação ao Legislativo, inclusive porque eles também executam atos de gestão. Então, foi pensada a criação de um órgão que ficaria ali, né, com a sua autonomia, ele fala em autonomia, e que teria atribuições de revisão e julgamento. Então, é um órgão que, depois que acontecia a coisa, né, ele foi pensado assim, ele iria lá e revisaria e julgaria. Olha o peso da palavra julgamento. E para
que ele exercesse essa sua função, seria necessário que seu corpo, né, na época, e esse órgão tivesse algumas garantias que permitissem exercer essa função com autonomia. Então, ele foi pensado assim. Nas nossas constituições, a primeira constituição que citou, né, fez menção ao Tribunal de Contas, foi a Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. Ela tratou do Tribunal de Contas como órgão responsável por liquidar contas. Não entendi bem o que quer dizer liquidar, mas está lá. E verificar a legalidade dessas contas antes que o Poder Executivo prestasse, né, essas contas ao Legislativo. A próxima Constituição, 1934, aumentou um pouquinho o escopo da atuação do Tribunal de Contas, dando a esse órgão a missão de acompanhar. Então, agora a gente não olha só antes, né, como na de 1891, e nem depois. Agora a gente acompanha. Então, a gente ganhou essa atribuição de acompanhamento da execução orçamentária. Julgar, né, a palavrinha julgar está lá, e conceder registro prévio a qualquer ato que implique a obrigação de pagamento. Então, foi assim que estava lá o Tribunal de Contas na Constituição de 1934. 1937 não mudou muito, continuamos lá com a missão de acompanhamento e julgamento de contas. 1946, começa a aparecer na Constituição, além daquela missão de acompanhar, fiscalizar, julgar contas, emitir parecer prévio das contas do Poder Executivo, uma coisa que muito nos interessa. Foi aí que apareceu a responsabilidade do Tribunal de Contas de analisar a legalidade dos atos de aposentadoria, reforma e pensão por morte. Então, começou aí em 1946. 67 deram uma organizadinha no texto, e aí já começou a aparecer aquele texto que a gente... um texto muito semelhante ao que a gente vê hoje, na Constituição de 88, que é falando que o controle externo fica a cargo do Legislativo e que esse controle externo seria exercido com auxílio de um Tribunal de Contas. Então, esse tribunal, ele aparece aí como órgão auxiliar. Mas é auxiliar porque é subordinado a algum poder? Não, nem faria sentido, né? Não poderia se pensar no órgão que vai fiscalizar a gestão pública e subordiná-lo a qualquer um dos poderes. Então, ele auxilia. Auxilia no sentido de fazer um trabalho técnico. Então, o nosso papel começou dessa forma. Não mudou muito o texto, né? Continuamos julgando, emitindo parecer, analisando benefícios previdenciários também. E aí, nossa atual Constituição, que está lá, nossa grande... foi a que mais trouxe as atribuições, detalhou melhor as atribuições dos tribunais de contas. E aí ele diz lá, no artigo 70, ele começa falando que o controle externo é exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Fala lá daquela atribuição do tribunal de analisar questões orçamentárias, financeiras, patrimoniais. E aí, no artigo 71, ele começa a elencar as competências do Tribunal de Contas. Apreciar as contas do Executivo, mediante parecer prévio. A gente sabe que o tribunal não julga contas de governo, ele aprecia, emite um parecer, e quem analisa, de fato, é o Poder Legislativo. Julgar contas dos demais administradores. Nós, me incluo também junto com vocês, estamos aí, né? A questão dos regimes próprios vem daí. Apreciar para fins de registro as concessões de aposentadoria, pensões e reformas. E analisar os atos de admissão de pessoal também. Então, todo concurso vai para o Tribunal de Contas e é analisado o concurso e os atos de admissão. Realizar inspeções de todas as naturezas, né, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional. Fiscalizar recursos repassados pela União para os outros entes subnacionais. Prestar informações para o Legislativo, para que ele cumpra a sua missão de titular do controle externo. Aplicar, claro, sanções,
não é a principal finalidade do tribunal. Veja que ela está lá no finzinho. Então, não é a principal finalidade do tribunal. Assinar prazo para que seja corrigida alguma falha, algum ato. Sustar, caso não atendido, né, a execução desse ato. E representar os outros poderes. Então, aqui a gente já tira algumas coisas. Tribunal não só julga. Tribunal analisa atos de benefício. Assim, é uma coisa que a gente não conhece muito. Vocês não, porque vocês lidam com isso, mas a sociedade não conhece muito essa atribuição do tribunal. Acha que o tribunal só analisa prestações de contas de prefeituras, detalhe, e do Estado. Temos missão também de comunicar a outros órgãos para que eles cumpram sua competência. Então, a gente vai ver que o tribunal tem várias missões. E aí está aquela nosso iniciozinho de conversa. Minha missão aqui é fazer com que vocês entendam que o tribunal não é órgão apenas julgador e sancionador. Não estou falando só pelo Tribunal de Contas da Paraíba. Acredito que todos os tribunais têm essa visão, sim. Talvez não exista tanta proximidade com os gestores, porque aí também depende muito de cada tribunal. Mas a missão do Tribunal de Contas não é essa, é orientar, é estar junto com o gestor. Claro, a gente não pode, eu não vou dizer nem ser amiguinho do gestor, porque no final das contas a gente acaba ajudando de alguma forma, mas a gente tem que separar, claro, porque nós estamos numa condição de fiscalizador, mas a gente está próximo para orientar. Então, essa é a missão do Tribunal de Contas, que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Com foco em contribuir com a gestão. E aí, isso é fácil de ver. Vai lá no Google e bota Tribunal de Contas, seminário, orientação. A gente vai ver uma chuva de notícias. E de vários tribunais. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, do Estado, fez um seminário para orientar gestor. Tribunal de Contas da Paraíba, o meu. A gente foi ano passado para a cidade do interior para orientar os gestores sobre a legislação do plano de benefícios. A gente vai ver um trabalho que a gente fez, eu vou mostrar para vocês. A gente foi para o interiorzão da Paraíba e foi orientar, porque tinha muito erro na legislação. Então, a gente foi lá e disse, olha, idade para benefício pela reforma tem que estar na emenda à lei orgânica. Isso a gente já tinha feito esse trabalho, né, através de relatórios, a gente foi lá explicar. E outros tribunais fizeram também trabalhos nesse sentido. O Tribunal de Contas do Estado do Piauí fez oficinas. Enfim, vários tribunais sentaram com os gestores para orientar. Então, é isso que deve ser pensado quando a gente pensa em Tribunal de Contas. Em relação aos regimes próprios, lá no artigo 71, a gente já viu que o tribunal julga contas dos regimes próprios por conta dessa atribuição do artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal. Ele julga no sentido de que ninguém mais modifica aquele entendimento do tribunal. Então, se o tribunal, por algum motivo, reprovar uma prestação de contas de gestor do Instituto de Previdência, de regime próprio, de uma autarquia, de uma fundação, por exemplo, o judiciário não pode chegar lá e falar, tribunal, agora tu vai mudar teu entendimento. Não. Ele decide ali. Claro, pode ser revisto no judiciário? Pode. Não foi garantido o direito de ampla defesa. Bom, é revisto, mas não para mudar. A determinação é que o tribunal refaça, né, o julgamento, mas não para mudar o entendimento. E apreciar os atos de admissão e os atos de concessão de aposentadoria, reformas e pensões. Então, a atribuição do tribunal está ali no artigo 71. Com a emenda 103, teve aquela alteração no artigo 40, que a gente sabe, e no parágrafo 22 é falado sobre aquela lei que vai vir, a lei de responsabilidade previdenciária, que todos nós estamos esperando, ansiosos. E lá fala também que nessa lei vai tratar da fiscalização que a União exerce sobre os regimes próprios, Secretaria de Previdência Social e Controle Externo. Então, mais uma vez, de alguma forma, nós estamos ali. A Lei 9717, ela fala que os regimes próprios estão sujeitos às inspeções de toda a natureza, orçamentária, financeira, atuarial, patrimonial, dos órgãos de controle interno e externo. Então,
Nossa missão está aí. Quais os aspectos que os tribunais de contas analisam em relação aos regimes próprios? São vários. Eu trouxe aqui alguns. Aspectos contábeis, os registros. Não tem como a gente analisar a prestação de contas sem analisar os registros contábeis. E aí, provisão matemática, principalmente os específicos dos regimes próprios. Os controles contábeis, a gente sabe que a contabilidade é um importante instrumento de controle. Então, nós analisamos também isso. A veracidade dos registros, se tem respaldo no documento. Aspectos financeiros, comprovação da existência de recursos. Nós, lá no Tribunal de Contas, acredito que os outros tribunais também façam esse tipo de trabalho. Por exemplo, se o Instituto de Previdência registrou no balanço patrimonial tem 20 milhões de recursos, são 25 extratos, a gente vai olhar os 25 extratos para ver se esse dinheiro está lá. É obrigação da gente também. Questões relacionadas a investimentos, se existe um comitê, se tem a certificação, enfim, a rentabilidade dos investimentos, também é responsabilidade do Tribunal de Contas analisar. E questões relacionadas à capitalização do regime, se o regime está conseguindo juntar recursos para pagar lá no futuro os benefícios previdenciários. Patrimoniais, os controles também. E a existência do patrimônio que foi contabilizado. Aspectos orçamentários, a gente sabe que o regime próprio, a unidade gestora do regime próprio, ela integra o orçamento do ente federativo, então a gente vê aquela parte orçamentária também. Receita, despesa, execução orçamentária, se foi superavitário, se foi deficitário, enfim, isso aí também é analisado. Aspectos atuariais, se a avaliação atuarial foi elaborada, né, se foi tempestiva, a gente olha isso lá no tribunal, a gente orienta os gestores que façam de forma tempestiva. A consistência, fidedignidade, completude, atualização das bases de dados. Se tiver sido detectado lá pelo atuário a existência de déficit atuarial, se a medida que ele sugeriu, alguma medida que ele sugeriu foi implantada, e se tiver segregação de massas, aquele procedimento da segregação e os controles também. Outros aspectos, regularidade dos repasses. Isso aí a gente cobra lá no tribunal, e a gente tem um procedimento que não agrada muito os gestores de lá, que é, como a gente tem um setor específico que analisa a parte de regime próprio, que é separado de quem vê as contas dos prefeitos, do governador e dos outros gestores estaduais e municipais, a gente faz a nossa parte lá no departamento, que é apontar a omissão do gestor. Então, a gente entende que o gestor do Instituto ele tem que estar lá no pé do prefeito cobrando repasse. Por quê? Porque é o principal recurso do regime próprio. E lá a gente tem, infelizmente, uma prática de... Melhorou muito, mas ainda tem, de não repassar tudo que se deve. Então, a gente cobra do gestor do Instituto, que ele toma alguma medida, e cobra lá nas contas do prefeito, do governador, da autarquia, que repasse. Então, a gente cobra dos dois lados. Por conta também do caráter contributivo, equilíbrio financeiro e atuarial. CRP, a gente analisa isso, a gente aponta quando não tem CRP válido no exercício que a gente está analisando, a gente aponta como irregularidade. CRP judicial, apontamos também desagrada muita gente. Mas eu consegui, o ente conseguiu, não vai ter aquela consequência de não ter transferência, mas está irregular. CRP judicial indica que está irregular, não é verdade? Então, a gente tem que apontar. Está irregular em relação à legislação, então a gente precisa apontar. Adoção de medidas, depois da emenda 103, a gente sabe que muita coisa mudou, então a gente tem essa competência também de analisar isso. Adequação da legislação, vamos falar um pouquinho lá na frente sobre o trabalho que a gente fez em relação a isso. Funcionamento dos órgãos colegiados. A gente olha conselho, a gente olha se o conselho foi instituído, se as reuniões foram realizadas, se existe paridade, enfim, os temas, muita coisa que a gente verifica é com base nas atas, a gente lê ata, então a gente olha essas questões também. Em relação a benefícios, a gente não faz só trabalho em relação à gestão, né? Tem a questão dos benefícios. Então, a gente verifica cada processo de benefícios previdenciários, quando vocês concedem lá no Instituto de vocês, vão para o Tribunal de Contas. E o que é que o tribunal faz? O nosso, não sei como é que funciona em outros estados, mas o nosso, a gente analisa um
por um. Então, Maria se aposentou no município de Campina Grande, lá, pelo Instituto de Previdência. Vai o processo de Maria para o tribunal. Um auditor pega, analisa tudo. Analisa se Maria tem direito àquela regra, se ela cumpriu os requisitos. Se Maria não acumula esse benefício dela com outro, porque tem situações que não é permitido. E a hora de barrar aquele pagamento ilegal, que pode ter acontecido, né? Aliás, aconteceu desde a admissão dela, mas o tribunal pegou só ali, por acaso, a gente analisa também. Inclusive por conta da emenda 103, né? Que tem o artigo 24, que tratou lá da acumulação quando envolve pensões. Então, a gente olha. Regularidade do ingresso. A gente sabe que o ingresso vai para o tribunal, né? O ato da admissão, para o tribunal analisar o concurso e tal. Às vezes, acontece de não ir. E a pessoa entrou irregular. Então, a gente, na hora da aposentadoria, infelizmente, a gente olha isso. Claro, que existe toda aquela ponderação de quem está julgando aquele processo. A auditoria diz, fulaninho entrou depois de 88 sem concurso, ponto, está irregular. Passou 35 anos. Quem vai julgar é o conselheiro que vai pegar aquele processo, mas a gente aponta. Correção dos cálculos é obrigação nossa. Quando o tribunal ele concede registro, uma aposentadoria e uma pensão, ele está dizendo aquele ato como todo está legal. Obedeceu à legislação. Tanto em relação ao requisito como a cálculo. Então, a gente analisa. Tem uma parcela lá que a gente não sabe se a pessoa pode levar para a aposentadoria, pode incorporar. A gente vai atrás da legislação e analisa se o cálculo foi feito corretamente. E outros aspectos formais. Teve a publicação do ato, existe comprovação de relação de dependência, o caso de pensão, enfim. Isso tudo também é obrigação do tribunal. Por que é importante a atuação do tribunal? Bom, primeiro, a atuação do tribunal em relação ao regime próprio é uma atuação sobre uma política pública importantíssima, que é a Previdência Social. Seja por conta da sua finalidade, porque ela está ali para garantir renda naquele momento que as pessoas mais precisam, que não conseguem trabalhar, ou por algum tipo de incapacidade, ou por ter atingido uma idade, e também pela magnitude dessa política. Seja por conta da quantidade de beneficiários, vocês sabem, né, a quantidade de beneficiários da Previdência Social dos regimes próprios é muito grande. Isso as estatísticas mostram. E também em relação ao montante de recursos envolvidos. A gente sabe o peso de uma despesa com aposentadoria e pensão no ente federativo. Então, também é importante por isso. Contribui para o equilíbrio e a sustentabilidade do regime. Lá do nosso jeito, que às vezes não agrada muito, né? A gente está ali, não está apontando aquela falha só por apontar. A gente está pensando na sustentabilidade do regime também. Contribui para o cumprimento da legislação, porque é um dos aspectos que a gente olha a legalidade, então a gente está, de certa forma, contribuindo sim para isso. O Tribunal de Contas colabora com vários órgãos. O Tribunal de Contas recebe muito dado e informação. Da mesma forma que a Secretaria de Previdência, né? Só que a gente recebe de outra forma. Dá o exemplo lá da gente, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. A gente tem alguns sistemas e um deles, que é conhecido, foi até aprimorado por outros tribunais, é o SAGRES, que é o Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade. Esse sistema ele é para toda a administração. Então, o prefeito informa, gestor do instituto informa. Lá a gente tem toda a execução orçamentária, financeira, de todos os entes e entidades do Estado da Paraíba. E os regimes próprios estão lá. Então, a gente recebe a receita hoje, faz uns 2, 3 meses, diária, despesa diária, fez empenho, tem um prazo para mandar lá para o tribunal. Extratos bancários, saldos bancários, CNPJ de fundo. O gestor informa para a gente, para que a gente verifique o cumprimento dos limites da resolução. Então, a gente tem um banco de dados muito grande. E isso é compartilhado com os outros órgãos. De vez em quando, a gente recebe pedido de informação do Ministério Público. Então, a gente vai lá no SAGRES e informa. Inclusive, o tribunal até faz cursos para promotores para orientar como usar. Auxilia na gestão do regime próprio e assegura a transparência da gestão. Todos esses dados do SAGRES estão públicos. Folha de pagamento, está público. Claro que não está detalhado, mas está lá. Maria, aposentada da PBPrev,
que é o órgão de previdência do Estado, recebe 20 mil. Está lá, Maria, 20 mil. Não está dizendo que é os 20 mil de Maria, mas está lá dizendo que Maria recebe 20 mil. Então, isso está público. Então, auxilia também na transparência. Eu vou falar só assim por cima, eu não sei se vocês sabem, a Tricom, que é a Associação de Membros dos Tribunais de Contas, em 2018 fez uma resolução, essa resolução 5, que ela trata de algumas diretrizes para o controle dos regimes próprios. Muitos tribunais utilizam, nós estamos nos adaptando a ela também. E eu trouxe ela por quê? Porque ela mostra que tipo de trabalho o Tribunal de Contas deve desenvolver em relação a regimes próprios. E ela foca muito em buscar a evolução do regime, fazer com que o regime seja sustentável, contribuir para isso. Então, uma das diretrizes é buscar envolvimento de unidade de informação estratégica. Cada tribunal tem um setor. Lá o da gente é GI, a gente usa muito as informações deles. Recomendar a utilização de ferramentas desenvolvidas pelo Ministério da Previdência. A gente incentiva. Questão do E-Social, foi um dos pontos de trabalho do tribunal. Estabelecer indicadores para as unidades de fiscalização. Nós temos metas lá no tribunal. O terror do auditor é meta. O da gente é assim. Meta é o quê? São a quantidade de relatórios que o auditor tem que fazer por mês. Então, a gente trabalha com números. O auditor tem a quantidade lá de relatórios para fazer, e isso é estabelecido num plano de auditoria. Regulamentar diretrizes, manualizar, para padronizar entendimentos. Capacitar tanto o Tribunal de Contas, os próprios técnicos, como os jurisdicionados. Cada Tribunal de Contas tem uma escola de contas, que é o órgão dentro do tribunal responsável por trazer cursos de capacitação para os gestores e para os próprios técnicos do tribunal. Lá a gente faz muito curso, principalmente para os gestores. Faz lá no tribunal, vai para alguns municípios, e cada Tribunal de Contas faz isso também, a gente viu lá os exemplos. Estruturar o quadro com pessoal formado em ciências atuariais. A gente não tem ainda atuário com auditor atuário, porque o último concurso da gente foi em 2018 e não tinha previsão. Mas, provavelmente, nos próximos, isso vai ser incluído. Tem uma unidade de fiscalização específica. A gente passou um tempo sem ter, porque teve uma reestruturação. Em 2021, voltamos a ter nossa unidade de fiscalização de regimes próprios. Por que é importante ter essa unidade? Primeiro, que a gente consegue padronizar entendimento. É difícil, a gente tem lá várias divisões, vários setores, que a gente chama de divisões de auditoria. E imagine se todo mundo fosse trabalhar com regime próprio, uma coisa que é muito específica, que tem que estudar muito, que a legislação muda. Então, não tem como você ter um auditor, por mais que a gente diga, o auditor tem que saber de tudo. Tem que ter noção de tudo. Mas você não vai conseguir fazer um trabalho bom se você não se especializar. Então, a finalidade dessa diretriz é essa. Fazer com que a prestação de contas do Instituto seja de forma separada, isso é. Fortalecer a unidade de controle interno dos jurisdicionados. Cooperar com outras instituições. Atuar de forma tempestiva é uma dificuldade que a gente tem por conta do volume de trabalho em comparação com o número de técnicos. Incluir algumas questões na análise das contas de governo, questões relacionadas a regime próprio, como CRP, adimplência de contribuição. Isso aí a gente faz. A gente consegue, no início de ano, a gente faz um levantamento para subsidiar esse trabalho lá no outro setor que trabalha com contas de municípios e do Estado. Estou de olho ali no cronômetro. Mas está tranquilo. Implementar programas de conscientização de gestor. Então, a gente faz isso nessas capacitações. Realizar mapeamento de comitês e conselhos. E aí, embora eu tenha dito no início da apresentação que minha missão seria de tirar aquela imagem, né, ruinzinha, que muitos de vocês têm, não olhem para mim com essa cara que eu sei que vocês têm, pode falar a verdade, dos tribunais de contas. Mas a gente sabe que quem lida com dinheiro que não é seu, vocês fazem isso com os institutos, com os regimes próprios de vocês, está sujeito a algum tipo de responsabilização, claro. Não estou dizendo que se faça algo errado. O que eu percebo muito, só abrindo assim um parêntese, é que
muitos gestores, eles cometem alguns erros por desconhecimento, por volume de trabalho. Eu falo do volume de trabalho que eu tenho no meu setor como auditora, mas eu sei que vocês têm, não sei a realidade de vocês, mas eu sei a do Estado, da gente. Tem instituto que não tem servidor efetivo, boa parte não tem, porque é pequeno. Então, tem 3 diretores, então são os 3 que vão dar conta de tudo. E se erra. Eu erro fazendo relatório, tem hora que eu olho e digo, meu Deus, eu botei isso. Imagina quem trabalha com um volume de recursos grande como vocês trabalham. E o que eu percebo é que boa parte dessas falhas é por desconhecimento, volume de trabalho, impossibilidade de fazer diferente. Exemplo, muitas coisas vocês sabem, não depende de vocês, como gestores. Vocês conseguem alterar uma legislação para deixar do jeito que a emenda 103 pediu? Não, vocês não têm iniciativa de lei, vocês não têm poder de votação no legislativo, então não depende só de vocês. Então, isso também tem influência. Impacta essa questão do erro. Então, a gente entende isso. Claro que eu, como auditora, não vou dizer, deixa para lá, ele não podia fazer nada, ele é comissionado. Não vou dizer isso, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer, reconheço que você não podia mexer, alterar uma legislação, porque você não tem competência para isso, mas você pode fazer o projeto de lei, chegar lá, pelo amor de Deus, vamos fazer, vamos conversar com o jurídico, vamos tentar sensibilizar para que aquilo saia. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, alguns erros, eles não são por má fé, por dolo, por vontade de fazer errado. Às vezes, é desconhecimento, volume de trabalho e impossibilidade mesmo de fazer. Isso é reconhecido, pelo menos lá no Tribunal de Contas da gente, a gente conversa muito com o gestor, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Embora exista isso, claro que, se tiver alguma coisa errada, infelizmente, o auditor trabalha com cara crachá baseado na lei. A gente não existe aquela sensibilidade toda na hora que eu estou fazendo o relatório. Para mim, eu não quero saber se é um gestor que ganha prêmio ou se é um pequenininho que nunca ganhou prêmio de nada em lugar nenhum. Para mim, é a situação e a lei. Está em desacordo? Conclusão do relatório, uma listinha lá das irregularidades. Tanto que o instrumento da gente lá no tribunal, que a gente concretiza o trabalho, se chama relatório. A gente relata. Não foi implantada a previdência complementar, não foi feita a lei. Está lá, não foi feita a lei. Ponto. Não me interessa, para mim, eu não posso colocar no relatório, dizendo que não foi feito porque o executivo achou que poderia prejudicar o servidor e é ano de eleição, ele não vai fazer isso. Não vou botar. Então, existe essa questão de responsabilização no Tribunal de Contas. E como é feita essa responsabilização? Primeiro, existe toda uma estrutura que, claro, não existe penalidade sem fundamento legal. Lei. E aí começa na Constituição, que tem aquela atribuição lá de aplicar, as sanções. A Constituição Estadual, que geralmente reproduz o texto da Constituição Federal. A lei orgânica do Tribunal de Contas. Cada Tribunal de Contas tem sua lei orgânica. Lá vão estar toda a estrutura do tribunal, as sanções que ele pode aplicar, os tipos de recurso, tudo. O regimento interno, que é a norma, que tem muita coisa processual do tribunal, está lá no regimento interno. E as resoluções e portarias, que são as normas específicas. Lá nós temos resolução em relação ao regime próprio, que disciplina o envio da prestação de contas, o envio dos processos de benefício previdenciário, que é feito todo de forma eletrônica. A gente não recebe mais papel de ninguém em lugar nenhum. O auditor que for em loco e vier com papel, ele vai ter que digitalizar para colocar no processo, porque nossos processos eles são todos eletrônicos. Temos portarias que disciplinam a documentação, por exemplo, que é encaminhada nos processos de benefícios. A gente até atualizou no final do ano passado para adequar a emenda 103, que a gente sentiu falta de alguns documentos que poderiam facilitar a análise. Então, a estrutura normativa dos tribunais de contas é mais ou menos assim. As sanções eu peguei pelo regimento interno da gente, mas é muito parecido aos outros tribunais. Multa, que tem que ser considerado, tem que ser ponderado, o valor da multa, com base na gravidade, a intenção do gestor, se é reincidente ou se não é. A multa assusta muito. O pessoal diz, a gente vai nos congressos e diz, sua mãe é muito pesada, eu levei uma multa. Eu disse, eu não tenho poder de aplicar multa, não. Eu sugiro. Aí, se alguém for e aplicar, fui eu? Não fui.
Mas, assim, de vez em quando sai uma multinha lá, principalmente por não envio de documentos e não cumprimento de determinação do tribunal. Infração à norma legal de natureza... O que é que pode se levar multa, né? Infração à norma, contas julgadas irregulares. Eu brinco muito que de brinde você já ganha multa. Irregular, né? É grave, né? A falha foi muito grave. Reincidência e descumprimento da decisão do tribunal é a principal, é o top. Não atendimento e diligência. Obstrução à fiscalização, às vezes a auditoria pede 50 mil vezes um documento. Acontece muito em processo de concessão de benefício. Por quê? Eu não sei no estado de vocês, mas lá a gente recebe, às vezes, processo de benefício mal instruído. E aí a gente não pode dizer, né, que a criatura sugeriu o tribunal negar registro para prejudicar o pobre do servidor, que no final das contas não tem nada a ver com, né? Venhamos e convenhamos, a gente tem que atribuir as responsabilidades a quem tem. E aí a gente fica pedindo, eu preciso dar certidão de tempo de contribuição, porque eu preciso ver se aquela criaturinha cumpriu o tempo para ir para se aposentar por aquela regra. Sem mentira nenhuma, tem processo, tem uns 5 relatórios de auditoria, juro. A gente pedindo o mesmo documento, chega no último, tem homem do céu, aplicou uma multa para essa criatura mandar esse documento, porque está difícil. Então, é obstrução à atividade de fiscalização do tribunal. Ato ilegal, ilegítimo, antieconômico, sonegação de processo de informação. Imputação de débito é quando o tribunal verifica um dano ao erário e imputa aquele valor do dano ao gestor, que deu causa. Geralmente, Instituto de Previdência é raro acontecer. Isso prova que as falhas não são falhas assim causadas pela vontade do gestor, né? Não existe muito isso. Representação, a gente faz representação. Pedimos muito aos relatores representação para o Ministério Público, que lá atua como parceiro da gente, a gente conversa muito com os promotores, pede muita ajuda deles para tentar resolver algumas questões. Outras sanções que são mais graves, né? Inabilitação para exercício de cargo de comissão e declaração de inidoneidade. É um caso de fraude e licitação. Claro que tudo isso só é aplicado depois de ser garantido o devido processo legal. Então, ninguém lá recebe uma multa sem antes se defender, sem antes espernear, em outras palavras. Então, ninguém é punido por Tribunal de Contas nenhum sem que seja garantido devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Certo? Quais são os desafios dos tribunais de contas em relação ao controle dos RPPS? Então, olha, está tranquilo, né? Sim, 23 para os 30. Quais são os desafios dos tribunais de contas? Capacitar seus técnicos e gestores, conselheiros e a sociedade. Por que capacitar os técnicos é um desafio? Bom, teve a reforma, a gente sabe, a reforma permitiu que cada ente criasse lá seu plano de benefícios do jeito que quisesse. Não sei no estado de vocês, mas lá no estado de Paraíba, saiu cada inovação, gente do céu. Alguns copiaram a legislação da União, outros resolveram mexer. E no meio dessas mexidas, saiu coisas assim que nem a gente entende. Então, muitas vezes a gente pergunta, isso aqui? Aí ele, tá vendo, tem que alterar. Nem você daqui fez, está sabendo aplicar, imagina a gente que está lá do outro lado, né? Então, tem essa dificuldade, a gente precisa muito de capacitação, porque tudo muda muito rápido. Capacitar gestores, a gente precisa entender para poder, né, passar para o gestor. Atuar em conjunto com outros órgãos. Responsabilizar aquela questão que eu falei, gestor de ente, por aquelas falhas relacionadas ao regime próprio. A gente sabe que gestor do Instituto não consegue fazer muitas dessas coisas sozinho, então é preciso responsabilizar o gestor municipal, o prefeito ou o governador, ou quem pode, né, resolver a questão. Padronizar entendimento com outros órgãos. A gente vê muito os trabalhos no Ministério da Previdência, principalmente. Por quê? Porque como gestores dos institutos de previdência, dos regimes próprios, vocês estão sujeitos a vários controles. Então, é muito desagradável, é muito chato você, gestor do instituto, ter uma orientação do Tribunal de Contas de vocês de um jeito e o Ministério da Previdência de outro. Aí você diz, eu vou seguir quem?
Eu quero meu CRP, mas também quero minhas contas aprovadas. Então, é preciso que haja essa padronização. Compartilhamento de informações, é importante, né? Existe uma rede de controle. Atuar tempestivamente é um dos maiores, eu acho, na minha opinião. Por quê? O caso da gente lá no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a gente recebe todos os processos de aposentadoria e pensão. Teve época que a gente tinha em estoque para analisar 6 mil processos. Tínhamos o quê? 15 auditores, é o máximo que a gente chegou a ter. Então, imagina. Hoje a gente tem 2 mil. É um estoque razoável, porque a gente recebe muito dos 3 maiores do Estado, que é o da PBPrev, que é o regime próprio estadual, João Pessoa, que é o da capital, e Campina Grande, que é a cidade maior do interior. Então, é um número razoável. E a gente faz controle daqueles 5 anos lá, daquele entendimento do STF, para não perder o processo, a gente olha, faz de tudo. Quando falta, assim, 2 anos para chegar nos 5, a gente já começa. Relator, cuida de julgar esse processo. Esse processo tem que ter fim, de um jeito ou de outro, para a gente não perder. Para a gente, como se a gente tivesse, principalmente se for uma falha que acarrete prejuízo para o regime. Por exemplo, teve um caso desse que a gente pegou e disse: não vou aplicar o entendimento do STF, não. A gente controlou uma decisão que dizia que se fosse uma inconstitucionalidade grave, podia passar dos 5 anos, que foi uma criatura que estava acumulando devidamente 2 benefícios. A gente passou 3 anos fazendo relatório. Escolha um, a criatura foi no instituto, disse que não assinava o danado do papel, escolhendo. Passaram em 5 anos, a gente disse: tribunal, tu vai ter que negar registro. Mesmo depois de 5 anos, deixa ela ir para a justiça. Porque velho. 3 anos a pessoa dizendo: vem assinar um papel. No último, o instituto disse: ela veio aqui e disse que não assinava. E depois o tribunal vai negar registro e você vai ter respaldo para cancelar o benefício dela. E assim a gente fez. Então, é uma dificuldade atuar tempestivamente em relação à análise das contas. Boa parte dos tribunais tem norma tratando sobre prescrição. Então, a gente tem o cuidado de não perder os processos de benefícios, por um lado, e cuidado para não deixar o gestor sem ser responsabilizado, é o caso, nas prestações de contas por conta disso. Então, é um desafio grande. Temos 20 minutos, vai dar tempo para as perguntas. 20 minutos para as perguntas. Dito essa parte, feita essa parte geral, eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez no tribunal. Para vocês conhecerem um pouquinho de como a gente trata nossos regimes próprios. Primeira coisa, nós somos muito próximos dos gestores. Tem hora que eu digo próximo até demais. Tem hora que eu digo: olha, eu não vou pegar processo em fulaninho, porque a criatura me encontra e me chama de amiga. Não vou. Eu já posso ser considerada impedida. Estou brincando, gente. É estranho, mas a gente brinca com isso. Principalmente quando é um processo assim carregado. Eu não quero fazer, não. Eu vou dizer: me chamou de amiga no Congresso. Já não posso. Mas, brincadeiras à parte, é verdade a parte que eu digo que nós somos muito próximos dos gestores. Próximos em que sentido? Os gestores ligam bastante para a gente lá no tribunal. A gente tem um plantão técnico, que todo dia tem um auditor que fica na sala, lógico, mas quando é chamado, atende os gestores. No caso da gente, gestores de regimes próprios, servidores, chega um servidor lá que é revoltado, porque o tribunal mandou tirar, que eles falam assim, né? Mandou tirar uma parcela da minha aposentadoria. Aí a gente olha quem fez o relatório, aí já desce assim: ai meu Deus, vamos lá explicar para a criatura que se foi prejudicada, né? Que aquela parcela não poderia levar para a aposentadoria, não poderia incorporar. Então, a gente atende gestores, servidores, orientamos muito. Tem muito servidor que não tem noção daquilo ali. Então, ele chega lá furioso: mas você cortou, quem é Sara? Eu chego lá: primeiro vai alguém comigo, não deixe só, que eu tenho medo de apanhar. Não deixe só, vai alguém comigo. Então, a gente desce lá e vai explicar: olhe, de uma forma bem simples, é porque essa parcela era de um cargo em comissão. Você não contribuiu sobre ela, você acha justo? Vamos pensar assim. E rola lá aquela conversa de conscientização. A pessoa sai lá: obrigada, doutora. É mesmo, a senhora tem razão. Aí eu digo: pense na aposentadoria da sua filha daqui a uns anos, se ela for servidora da prefeitura, não vai ter dinheiro para pagar. Tu queria, mulher, que tu ia ficar sem se aposentar? Aí ela sai lá feliz, mas assim, razoavelmente feliz não, né? Mas ela sai consolada. Então, a gente atende muito pessoal. Eu estava falando para André
Semana passada, a gente conversou com o pessoal da PBPrev, nosso maior regime próprio, né, que é o do Estado, que a gente estava fazendo os processos deles de benefício e eram falhas repetidas, a mesma falha em vários processos. A gente disse, caramba, são não sei quantos, imagina se a gente conseguir resolver com eles sem precisar notificar. Eu vou economizar tempo, vou diminuir meu estoque. Sonho de auditor é diminuir o estoque da sala. E a gente vai resolver e vai ficar todo mundo feliz. Chamamos a PBPrev para conversar. Ei, por que vocês estão fazendo assim? Explica esse cálculo e tal. E o que eu quero dizer com isso? A gente chama muito para conversar, principalmente os maiores, que o volume é muito maior. Um problema de um processo, no estado da Paraíba, por exemplo, na PBPrev, se replica em vários, eram 200, 300 processos. A gente chamou para conversar, para entender, me explica. Eles, não é porque a gente, olha, a pessoa já vem fazendo assim o cálculo, já vem pronto do órgão de origem. Aí eu fico constrangido de mexer. Teve situação que a gente disse, ei, mas tu vai aumentar a aposentadoria da pessoa, vê se ela tem direito. E aí, conversando, a gente se entendeu. Então, o que eu quero dizer para vocês? Lá, a gente tem uma atuação muito próxima. Os gestores, eles ligam que só. Alguns tinham até meu telefone, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que é mensagem. E a gente tenta fazer isso para quê? Para orientar. Porque facilita para o gestor, claro, e facilita para a gente. Era tão bom se o relatório fosse tudo de benefício. Registro, registro, registro. Aqui não ia voltar mais nunca para a gente fazer outro relatório. Então, a gente tem essa proximidade por conta disso. E, pensando num trabalho que a gente fez de acompanhamento de gestão, que é onde eu quero chegar, isso tudo é para chegar nessa questão do acompanhamento de gestão. A gente, em 2017, começou um trabalho de acompanhamento de gestão. Só que, de 2017 a 2020, teve uma reformulação, reestruturação do tribunal e a gente perdeu o nosso setor especializado. O que aconteceu? As pessoas que estavam lá foram cada um para os setores onde tinham os maiores regimes próprios. Eu fui para um que tinha João Pessoa, Campina. Só faltou o PBPrev para ser o caos. Isso, só eu que fazia regime próprio. Mas, enfim, a gente começou a fazer ali um trabalho de acompanhamento de gestão. Em 2021, voltamos a ter nosso setor especializado e aí a gente intensificou esse trabalho. Antes de entrar nisso, nós temos, só para vocês terem noção, nós temos 71 regimes próprios no estado da Paraíba, nós temos 223 municípios e 70 regimes próprios de previdências municipais. Dá 31% mais ou menos de regime. E a PBPrev, que é a nossa RPPS estadual. Nossa estrutura de auditoria de regime próprio hoje, nós temos um departamento, que é um departamento de atos de pessoal e previdência. Então, além de previdência, a gente trata de concurso. Ah, mas não é específico? É. Que a gente queria ficar na mão da gente o ingresso e a saída do servidor. E por isso ficou nesse departamento. Esse departamento hoje é composto por 3 divisões, que tem o mesmo nome, muda só o númerozinho no final. As 2 primeiras, eu estou na DAPP1. Minha sala é aquela. Melhor divisão, não vou mentir. A 1 e a 2 fazem o mesmo trabalho. Ela analisa, né? A gente analisa os benefícios previdenciários, concurso, responde com consulta, denúncia. A 3, ela concentra a parte de gestão. Então, lá é feito o trabalho de acompanhamento de gestão. Eu digo lá porque o processo é de lá, mas a gente participa. Vocês vão ver que a gente bota nosso dedinho lá quando tem a ver com benefício. E a parte de prestação de contas. Então, hoje, nossa estrutura de fiscalização de regime próprio é essa. Nosso trabalho, acompanhamento de gestão, como o próprio nome diz, a gente vai acompanhando o que está sendo feito nos institutos de previdência ao longo do exercício, análise das prestações de contas, que para a gente é o final do processo de acompanhamento, análise de aposentadorias e pensões para fins de registro. Esse acompanhamento, como eu falei, começou lá em 2017, foi editada uma resolução, a gente precisava ter uma disciplina para isso, uma norma disciplinando. Cada exercício, a partir dali, em cada exercício, eram abertos processos de acompanhamento de gestão. Então, a gente tem um processo específico de acompanhamento de gestão instaurado no início de cada exercício, para regime próprio, para a prefeitura, para a Câmara, para algumas indiretas, para órgãos do Estado. E aí nós temos 71 processos de acompanhamento de gestão de regime próprio. Essa resolução, ela permitiu que o auditor solicitasse, através do sistema, que é um sistema Tramita que a gente usa, documentos. Então, não precisava mais ficar ligando para o
para o gestor, mandando e-mail, implorando um documento. Agora eu vou lá no sistema, seleciono lá o regime próprio, coloco lá, encaminhar via portal do gestor, avaliação atuarial 2023. Vai uma publicação para o Diário Oficial, o gestor recebe uma notificação no e-mail e ali começa a contar o prazo. Ele não mandou o próprio sistema, isso dentro do processo de acompanhamento. O próprio sistema fecha lá a caixinha, aparece documentação não encaminhada, e aí eu posso chegar para o relator e falar, pedir, ele não mandou. Vai rolar uma multa, em outras palavras. Então, facilitou o trabalho do auditor, porque fica formalizado. Claro, tem coisa que eu estou analisando um processo no dia 30, no último dia do mês. Eu sei que se aquele documento chegar na minha mão, eu consigo resolver um processo de aposentadoria, por exemplo. Sugerir o registro, para não prejudicar o servidor. Eu ligo, muitas vezes eu ligo mesmo, manda para mim. Manda até 1h da tarde. Se tu mandar de 1h da tarde, eu chego em casa, eu faço o relatório para dar saída. Só para não ter que notificar. Mas, assim, esse acompanhamento permitiu que eu fizesse isso também, quando eu tenho tempo, claro, de uma forma formal, né? Através de publicação no diário. Possibilidade de emissão de alertas. O grande destaque, a grande coisa, a grande invenção, digamos assim, do acompanhamento de gestão lá no tribunal foi possibilidade de emissão de alerta. O que é alerta? Eu estou lá fazendo um trabalho de acompanhamento dos regimes próprios do Estado da Paraíba. Vejo que, dá um exemplo. O exemplo aconteceu lá em 2019, quando foi feita lá a reforma em questão do prazo de 2021, dos 2 anos para editar a lei de previdência, tratando da previdência complementar. Chegou, era em novembro de 21, chegou lá em setembro. Eu olhei lá nas informações que o tribunal recebe e vi que alguns municípios não tinham feito ainda a legislação, tratando disso. Eu vou lá e faço um alerta para o gestor. Gestor, teu prazo até dia 13 de novembro. Tu não fez. Faz, porque vai virar irregularidade na prestação de contas. Isso vai ficar irregular, vai ter irregularidade no Ministério da Previdência, enfim. Eu vou lá e faço um alerta. O alerta é o Tribunal de Contas dizendo: você está fazendo tal coisa de forma errada, ou você não fez o que você deveria fazer no curso da gestão. Faça. Então, é uma forma de dizer, de orientar, uma forma de orientação. Então, isso foi o grande destaque do processo de acompanhamento e gestão. Aqui é só um exemplo, um alerta foi feito para o Instituto de Previdência de Paulista, grandinho, que foi num trabalho de acompanhamento e gestão de 2023 que a gente fez, e ele vai para a publicação no Diário Oficial. A gente fez, desde 2021, quando houve a reestruturação, a gente fez vários trabalhos de acompanhamento e gestão específicos. 2 em 2021, a gente faz quadrimestral sobre gestão. Em 2022, fizemos 2 também. Em 2023, fizemos apenas 1. Esses outros quadrinhos que estão de azul são trabalhos que a gente faz em relação à legislação do plano de benefícios. Depois da reforma, com aquela competência que a reforma deu para os entes, né, fazerem suas legislações, a gente sentiu a necessidade de pegar a legislação e entender como é feito, a partir de então, a concessão dos benefícios. Então, a gente pegou a legislação e foi lendo cada um dos 71. Quer dizer, não deu 71 porque alguns não fizeram, mas dos que tinham feito. E aí a gente fez um trabalho e percebemos que havia muito erro, que a gente vai falar um pouquinho sobre esses erros. Então, a gente fez esse trabalho no segundo quadrimestre de 22, em 23, lá por volta de junho, fizemos novamente. E aí fizemos alerta dizendo aos gestores os pontos que estavam errados na legislação e o que eles precisavam fazer para consertar. Cada trabalho desse gerou um relatório individual e os alertas em cada processo de acompanhamento e gestão dos regimes próprios, das prefeituras, das câmaras do governo, da Assembleia, se a competência para editar a norma, por exemplo, fosse deles. Então, tudo que foi relacionado à norma, o prefeito também recebeu seu alertazinho, dizendo o que precisava ser feito para corrigir a falha. E fizemos um relatório consolidado, mostrando o panorama, a situação dos RPPS do Estado da Paraíba em relação a cada ponto daquele em determinado ano. E isso tudo, a adoção das medidas, são todas analisadas nas prestações de contas. Aí, só para vocês terem noção do que a gente olhou, reforma,
alíquota de contribuição, execução orçamentária, financeira, situação atuarial, CRP, compensação previdenciária, a historinha lá do termo de adesão e do contrato, política de investimento, se foi feito, se tem aprovação, certificação, já fizemos aquela alertinha dizendo, olha, tem prazo para certificar agora todo mundo. A gente fez esse alerta, repasse. Envio de documentos ao Ministério da Previdência, a gente ficou assustado. Quando a gente abriu um painel que tem lá no site, não sei se ainda tem, mas na época tinha, dizendo era quem tinha implantado a Previdência Complementar. A gente tinha feito o levantamento com base na legislação, que os gestores têm a obrigação de mandar toda a legislação. A gente tem um banco de legislações que fica público no site do tribunal, então eles encaminham tudo, editor tem um prazo para mandar. E aí a gente viu que muitos que estavam lá, no site do Ministério da Previdência, acusando que não tinham feito a legislação da Previdência Complementar, a gente tinha a lei. Como é que pode? Danado não estão informando para o Ministério da Previdência. O que foi que a gente fez? Alerta. Se liga aí, mande para o Ministério da Previdência que isso vai ter repercussão no CRP de vocês. Então, a gente fez isso também. E alguns resultados. Em relação às alíquotas, isso foi em primeiro quadrimestre de 23, tá? Pode ter mudado. Isso aqui eu olhei no banco de legislações do tribunal, não tinha mudado, não. Em relação à adequação das alíquotas, a gente ainda tinha 2 entes que não tinham aumentado a alíquota de contribuição do servidor para no mínimo 14, e todos lá teriam que fazer, porque todo mundo é deficitário, de um jeito ou de outro. Aquela determinação de limitar os benefícios à aposentadoria e pensão por morte, 6 não haviam feito, não havia editado a legislação, mas também ninguém pagou, então está menos mal. Implantação de previdência complementar, 4 não haviam editado a lei, 52 tinham servidores recebendo acima do teto do regime geral e só 5 tinham aderido a plano. Então, a gente disse, se ligar isso a demitir alguém, vai ter que oferecer o plano de previdência complementar. Situação orçamentária. Ficamos até felizes com esse indicativo aí, porque muitos eram deficitários, né? A receita, considerando já os aportes, era inferior à despesa e aumentou muito. Isso mostra que os alertas estavam surtindo efeitos. 54 eram superavitários, mas ficamos tristes porque muita gente não estava correndo atrás da compensação previdenciária. Dos 71, 28 tinham essa receita. Então, a gente disse para os outros, se orienta aí, porque a prestação de contas vai vir e vai estar lá dizendo que não tem essa receita, que é uma receita importantíssima. Então, a gente fez alerta nesse sentido. Situação financeira, boa parte havia incrementado as disponibilidades do final de 2022 para abril de 2023, 83%. A PBPrev estava conseguindo capitalizar recursos também. A gente faz um índice onde a gente verifica quanto de recurso o Instituto tinha, o regime próprio tinha, naquela data base, que para a gente foi abril de 23, e vê, considerando a média das despesas com benefícios, considerando esse saldo, quantas folhas de benefício ele conseguia pagar. Ou seja, se tudo desse errado, o mundo parasse agora, quantas folhas eu, regime próprio, teria condição de pagar. E a gente viu que 12 não conseguia pagar um mês. 18 tinham 3 anos aí de folga. Então, a gente vê a dependência de recursos, né, dos institutos em relação aos repasses. Questão da relação entre servidores efetivos ativos, inativos e pensionistas, saber quantas pessoas a gente tem contribuindo para cada beneficiário. 58 não tinham nem 3, enquanto tinha mais do que 10. E a PBPrev, por conta da segregação de massas, tinha menos do que 1. Então, aí teve um impacto do fundo financeiro. Se fosse considerar só o fundo capitalizado, os 5 que a gente tem com segregação de massas teriam um índice bom. Então, isso aí também teve esse impacto no índice. Situação atuarial, a gente foi ver se tinha encaminhado a avaliação atuarial de 2023, que aqui tem data base 2022. 11 não haviam feito, então receberam o alerta. 9 dos que tinham feito fizeram de forma intempestiva. A gente orienta que façam até 31 de março do ano seguinte para poder conseguir registrar a provisão matemática no balanço que é encaminhado para o tribunal na prestação de contas. A gente tinha 22 que de cara já declararam déficit na avaliação atuarial.
Em relação àquela alteração que houve na forma de cálculo das despesas administrativas, a gente olhou a legislação, viu que 64 haviam editado direitinho, 7 não, e 8 dos que tinham editado tinham problema na legislação. Então, a gente orientou como corrigir. Estavam usando lá, que é aquela classificação do ISP, eles estavam usando o percentual de um tipo com a base de cálculo de outro. Então, a gente orientou para organizar. Eu vi depois que muitos já tinham feito também. Compensação, a questão do termo de adesão com a Secretaria de Previdência, 97% tinham feito, porém 6 não tinham firmado aquele contrato com a data prévia. Então, tudo foi objeto de alerta. CRP, 13 tinham CRP vencido, 57 com CRP vigente naquele momento. Dos 57 com CRP vigente, 51 eram judiciais. Então, entendem a preocupação da gente com o CRP judicial, de onde vem? É muito, porque o TRF lá concede aquelas liminares. Mas, assim, para a gente ter CRP, não ter CRP e ter CRP judicial é a mesma coisa. Só não tem um impacto financeiro, mas a gente cobra. Que quer dizer que você está irregular em relação à legislação previdenciária. E é uma forma até de contribuir com a Secretaria de Previdência, né, que faz esse trabalho de análise daqueles critérios do CRP. O Estado da Paraíba tinha CRP válido, mas era judicial até abril. Mas logo depois, pela primeira vez, eles conseguiram o CRP administrativo. E vocês não imaginam a felicidade deles e da gente. Porque desde quando a gente começou, desde quando eu entrei no tribunal, em 2007, que eu trabalho com regime próprio. E quando eu fui a primeira vez na PBPrev, gente, eu disse, como é que pode o maior órgão de previdência do Estado ter um CRP judicial? Eu olhei assim, rapaz, você tinha que mudar. Quando o presidente da PBPrev avisou para a gente que tinha conseguido o CRP administrativo, pró-gestão, conseguiram também. Eu disse, também tem que ir atrás, agora falta só o concurso. Inclusive, na reunião da semana passada, eles a gente evoluiu, aí o lado auditor falou mais alto. Eu disse, falta o concurso. Ele, não, mas a lei já está pronta. Agora sim. Então, eles conseguiram o administrativo. Política de investimento, alguns tinham feito, outros não tinham feito ou não tinham comprovado a aprovação pelo Conselho. Vimos a ausência de repasse, foi apontado, feito alerta para os prefeitos. Fizemos 3 alertas gerais, alertas que são feitos sem análise mais minuciosa. Em relação à utilização do E-Social, a gente orientou prefeitos, gestores de Câmara e todos os gestores do Instituto que usassem. A certificação foi feito alerta geral também, dizendo que o Ministério da Previdência vai começar a cobrar. E o envio de documentos que eu tinha falado. Ao todo, desde 2021 até 2023, isso não é número de alerta, que alerta é o textão grande, é número de itens de alerta. Nós fizemos 3.432 itens de alerta. Então, foram orientações para os gestores nesse período. Nosso relatório consolidado, aquele que eu falei, fica disponível no site do tribunal. O individual fica nos processos, também é público. Cada um pode entrar lá se quiser conhecer. O consolidado fica lá no site, em publicações, relatórios de auditorias especiais, tá lá, todos que a gente fez consolidado. Só para a gente concluir, a gente passa para a parte de perguntas, mas já temos 28 minutos. Isso foi tudo em relação à gestão. Com a reforma, como eu falei, a gente fez o trabalho em relação à legislação do plano de benefícios. Começamos em 2022, tarde, porque a gente estava esperando a galera se orientar e fazer a legislação. E aí a gente identificou várias inconsistências. E algumas delas dificultavam até a concessão do benefício. Exemplo, você faz uma regra e não prevê a forma de cálculo. Como é que eu vou conceder um benefício sem conseguir calcular o benefício? A gente percebeu que era necessário que houvesse uma atuação conjunta dos gestores dos institutos, dos chefes do Poder Executivo e do Legislativo. Aquele evento que eu mostrei lá a notícia, em Patos, foi sobre isso. Fomos para Patos. O presidente do tribunal foi quem disse, bota o presidente na frente porque a galera vai. O presidente foi na frente, fomos com ele e orientamos todos esses gestores, prefeitos e presidente de câmaras também. A gente tem um sistema de benefícios, então esse sistema de benefícios ele facilita o trabalho do auditor. Quando eles vão mandar os processos, eles mandam os PDFs, certidão de casamento, CTC,
declaração de magistério, ato de provimento, aquelas coisinhas todas, e manda o metadados, são informações. A partir dessas informações, quando ele seleciona lá a regra, o sistema faz uma checagem em relação a algumas coisas. Por exemplo, se você colocar lá uma data de nascimento e informar uma regra, que pelo cálculo o sistema perceba que a pessoa não tem idade para se aposentar por aquela regra, o benefício nem entra no tribunal, fica lá. A não ser que os danadinhos que fazem, de vez em quando, levam muito puxão de orelha, tivessem aqui, iam levar, eles botam a data de nascimento errada para fazer o processo entrar, mas quando chega na auditoria a gente barra. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque com a reforma e o surgimento das leis, precisou atualizar o sistema para colocar a regra lá do município de Cajazeiras, lá no fim do mapa da Paraíba no sistema, porque ele fez uma regra diferente. Então, a gente fez esse trabalho para atualizar esse sistema. No banco de legislações, eu falei, foram emitidos alertas, e em cada processo de benefício que tinha essa situação que não foi corrigida, a gente começou a atuar também. Quais foram as inconsistências? Estou terminando para a gente ir para as perguntas. A ausência de previsão de idade mínima na emenda na lei orgânica do município. A gente sabe que com a reforma as idades precisam estar lá, então alguns não fizeram por lei complementar ou lei ordinária, então foram orientados a alterar a legislação. Não colocaram lá aquele tempo de contribuição, os demais requisitos em lei complementar, colocaram em lei ordinária, então a gente atuou em relação a isso. Alguns não definiram regra de cálculo, também atuamos. Resolveram inovar em relação ao artigo 24, que não podiam, e estabeleceram um redutor para quem ganha até um salário mínimo, gente. Coitado dos servidores desse município. Caíram num redutor que não poderia, então a gente orientou. E a gente não aplica quando chega no tribunal. Teve gente que disse assim, estou tratando dos benefícios da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Eu disse, caramba, é o cara. Então a gente pediu, altera aí, porque não está legal. Lei municipal alterando emenda à lei orgânica, estava lá. Lei municipal alterando emenda à lei orgânica, a gente disse, faça isso não, pode não. E referendaram, alguns, referendaram as regras de transição, a revogação das regras de transição antigas e não estabeleceram regras novas. Meu Deus, coitado dos servidores. A gente pensando nisso também orientou que corrigisse. Por que isso é importante? A adoção dessas medidas. Porque a não adoção da correção impediria a aplicação da norma em alguns casos, causava prejuízo aos beneficiários, esses exemplos, gera questionamento judicial, porque o servidor já sabe, eu vou ter que recorrer ao judiciário, impacto financeiro negativo, porque aquilo ali passou por estudo atuarial, irregularidade nas prestações de contas, a gente está apontando isso, impacto no CRP, porque é legislação, e a gente pediu ajuda ao Ministério Público. Então, a gente já teve representação do Ministério Público dizendo, altera a legislação. E foi uma forma da gente meio que forçar, né? Porque tem uns que não mexem, a gente não entende. Nesse evento de passos, a gente disse, gente, vocês já reduziram, vocês já aumentaram a alíquota de contribuição para 14%. O pior, que é o que o servidor vai entender, vocês já fizeram, que é diminuir o salário deles, em outras palavras. E vocês não querem mudar, fazer uma emenda à lei orgânica para botar a idade lá. Para mim, assim, como auditor, é uma coisa tão simples. Eles, não, mas é a dificuldade do legislativo, não entende. Aí, por isso, a gente fez o evento em Patos e foi tentar explicar. Bom, era isso. A gente tem tempo para as perguntas. Espero ter mudado um pouquinho do que vocês acham em relação aos tribunais de contas. A gente não está lá para punir ninguém, pelo contrário. Se vocês, um dia, a gente se encontrar em algum congresso, vocês vão ver, principalmente os lá que forem lá no estado da Paraíba, os depoimentos dos gestores. Claro, tem uns que se chateiam com os relatórios. Bom, eu não sou quinto dia útil para provocar alegria em todo mundo. Infelizmente, é o trabalho da gente. Mas eles reconhecem que, às vezes, lá, aquele puxão de orelha que rola e rola muito. Porque quando a gente encontra a gente, ei, vem cá, porque tu fez isso, hein? Parece tratamento de amigo, né? Porque tu faça isso não. Mas assim, a ideia é mudar a visão que vocês têm do Tribunal de Contas. Espero ter contribuído com um pouquinho, gente. Obrigada.
Agradecer a Sara e abrir para perguntas. Nós temos um tempo aí, ela tem muita disponibilidade aqui para isso. Então, quem tiver alguma dúvida, levanta a mão que vai levar o microfone. Doutora Sara, um enorme prazer. Essa palestra creio muito instrutiva. Estou recém-nomeado como presidente do Instituto de Taubaté. Está sendo uma enorme responsabilidade. Lá existe ainda muita coisa a se evoluir. Tratando de processos físicos ainda, não temos o progestão, a situação financeira do Instituto também está bem deficitária. Vamos para o segundo parcelamento e é sobre isso. A responsabilidade do gestor é de cobrar os entes dos aportes, que é o nosso sistema. Nós começamos com uma alíquota suplementar, mudamos para aporte, mas de uns 4 anos para cá, 2 gestões não estão repassando os valores, e isso está impactando no nosso equilíbrio atuarial, e estamos até pensando em visitar institutos para ver a viabilidade da segregação de massa, para tentar ver se há um suspiro, porque a gente sabe que é uma exceção, a regra seria mesmo a capitalização, mas a nossa situação não está positiva. Já tem uns estudos que, se continuar dessa maneira, em 2027 não teremos mais recurso, porque estamos descapitalizando para poder pagar a folha de pagamento. E nós estamos visitando os prefeitos, secretário da Fazenda, vereadores, aonde está o nosso segundo projeto de parcelamento, para tentar demonstrar para o tribunal, quando for feita a nossa auditoria, que da nossa parte nós estamos tentando cobrar quem é de direito. Essa nossa ação, ela é benquista, ela é bem vista para o tribunal, fazendo ofícios, reuniões, indo no legislativo, solicitando ajuda, celeridade na aprovação de projetos que sejam de interesse positivo para o Instituto. Isso é bem visto para os tribunais de contas? Essa é a minha pergunta. Certo. Vou dar a minha opinião como auditora do Tribunal de Contas da Paraíba. Não sei a opinião dos outros colegas auditores, mas eu vou dar a minha opinião, a opinião do pessoal que trabalha lá com a gente, né? Que a gente tenta padronizar o entendimento, então a gente conversa muito sobre isso. Em relação à questão de repasse, a orientação que a gente dá é que sejam tomadas medidas efetivas. Por quê? A gente começou a aceitar, nas defesas das prestações de contas, que a gente aponta a omissão, né? A gente fala em omissão, mas não é uma palavra muito boa, porque parece que a pessoa não fez nada. Mas a gente aponta dizendo assim, que o gestor não tomou nenhuma medida em relação ao repasse. E o que a gente estava vendo nas defesas? Eles faziam um ofício, chegava para o prefeito assinava, que para ele é uma assinatura, ele não tem noção do que aquilo representa, e mandava na defesa. E a gente começava, tomou medida, os ofíciozinhos. E aí a gente viu que chegava no ano seguinte, o mesmo prefeito não repassava, mas assinava os ofícios. Outro ano ele fazia a mesma coisa, a gente não está para aceitar mais ofício, porque está virando uma medida que não mostra, não tem efeito. E a própria reincidência em mandar ofício comprova isso. Então, a gente começou a não aceitar, para excluir essa falha do rol de irregularidades, de falhas, né, de inconformidades na prestação de contas. Então, o que é que a gente orienta lá? Tome medidas efetivas, tipo, comunique ao Ministério Público. Eu sei que, não sei a realidade de vocês, mas lá no estado da Paraíba, eu acho que nós só temos uma presidente, que ela tem mandato, que é Leia de Cabedelo, muita gente conhece. E o restante, boa parte, é comissionado. Então, cobra, até às vezes o ofício é motivo de exoneração de gestor pelo prefeito. Mas a gente orienta que tome medidas efetivas. Comunicação ao Ministério Público, teve o Instituto de Previdência que judicializou, entrou com ação contra o município, quis nem saber. Uma situação, o gestor
foi exonerado. Inclusive, todo encontro que a gente, congresso que a gente encontra com ele, ele disse, foi um relatório de vocês. Aí eu, meu não, foi de um colega, eu não assinei. E foi motivo de exoneração. Então, a gente entende esse outro lado. Mas a gente entende também que a contribuição previdenciária, seja parcelada ou não, e os aportes são a principal fonte de recurso do regime próprio. Então, não pode deixar de repassar. Claro que existe a cobrança do lar, existe e deve existir, deve ser maior sobre o devedor. Isso aí eu reconheço. Lá no tribunal, a gente tem uma briga grande para fazer com que isso impacte nas contas do gestor. Porque no dia que o prefeito começar a ter as continhas dele desaprovadas por conta da doença de repasse, por conta de parcelamento, que virou a moda dos parcelamentos. O seu só tem 2, né? Lá a gente tinha uns que a gente não conseguia nem acompanhar. A gente fazia no relatório um quadrinho. Tinha hora que eu me perdi. Eu disse, meu Deus, hoje, qual que está em vigência? Eu não sei. De parcelamento em cima de parcelamento. Aquilo virava uma bola de neve. E você não paga, joga para o próximo. Com parcelamento, muitos tribunais aceitam aquilo ali para excluir a falha. A auditoria chegou para mim uma defesa. Mas eu parcelei, eu vou dizer, serviu de nada. Você está só jogando o problema para frente. Então, para a auditoria, lá do setor da gente, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ofício não é medida efetiva de cobrança, parcelamento não exclui falha de ausência de repasse. Então, se a gente estivesse fazendo as contas do prefeito, que a gente não faz, é outro setor, mas a gente orienta que eles façam lá, a gente não aceitaria. Diria, inclusive, que isso prejudica gestões futuras, ia fuçar lá para ver se em algum momento ele não descumpriu, para dizer, olha, ele vai descumprir, viu? Aceite para ver se ele não vai descumprir. Então, para a gente não é medida efetiva. E tem que ser cobrado, infelizmente. E tem que ser cobrado do devedor, principalmente. Não tirando a responsabilidade do gestor do instituto, que a gente cobra, no setor da gente a gente cobra. Mas a martelada maior na cabeça do devedor, deveria ser. Bom dia. Eu gostaria de colocar uma situação e verificar com a doutora qual seria a posição do Tribunal de Contas e qual a orientação ao regime próprio quando o ente, quando estamos diante de cargos de caráter efetivo, ele opta por processo seletivo e também contratação de empresas para, no caso, terceirizar os serviços. E a gente vê que essa prática faz com que a relação cargos efetivos e aposentados, elas fiquem numa desigualdade que prejudica o regime próprio. Obrigada. Essa tua questão, lá a gente analisa questão de contratação de servidores, né? Aquelas contratações por excepcional interesse público. Como a gente analisa lá nas salas, né, no departamento, os atos de admissões e os concursos, a gente verifica isso. Então, as situações que indicam preterição de candidato em concurso. Em relação especificamente à substituição de servidor efetivo por contratado, lá a gente não tem como apontar isso nos processos que a gente trabalha, porque não é o gestor do instituto, a gente responsabiliza, vê o lado do instituto. Mas quem faz, o pessoal que faz a parte de gestão municipal, estadual, aponta. O tribunal tem trabalho sobre contratações. No evento que teve ano passado, do Congresso de Conselheiros de Abipem, o presidente do tribunal tocou nesse assunto na palestra de abertura, falou sobre isso, e é uma questão que prejudica muito, porque diminui a quantidade de contribuintes do regime próprio. Fora que fere os princípios, né? Isonomia, quem garante que aquele contratado está ali porque tem uma amizade com alguém, né? Então, prejudica isso também. Lá, o pessoal tenta apontar essa questão. Eles não falam com a visão, com o olhar do regime próprio, mas eles falam em relação à substituição do servidor efetivo, nas contas dos gestores do Poder Executivo. Mais alguém? Bom dia. Bom dia, meu nome é Davi, eu sou presidente do Instituto de Previdência de Itatinga. Pegando a fala do colega e a fala, acho que da doutora, lá, que bom que lá é eleição, né? Porque daí você tem uma certa autonomia, uma eleição entre os servidores no meio de 70 em um. Eu conheço, né? Eu, particularmente, acho um absurdo ser um cargo comissionado por causa disso, porque se a prefeitura deixa de repassar, o presidente da Câmara deixa de repassar, como que você vai
como que você vai atrás para tentar resolver. Mas, enfim, a minha pergunta, uma fala da senhora foi da CRP que me deixou um pouco preocupado. Que CRP judicial e não ter CRP é a mesma coisa para o Tribunal de Contas. Só que eu queria entender se o Tribunal de Contas consegue também, ou a visão da senhora como auditora, entender o contexto do município. Eu vou dar um exemplo lá. A gente, em 2022, quando foi encaminhar o DEPIN, a política de investimento para o CadPrev, acabou que o comitê que estava na época não tinha o certificado. Só que foi algo que foi sanado. O problema é que acontece, mesmo com esse saneamento, eu já fiz até chamado no GESCOM me responderam que está tudo certo, que poderia emitir o CRP administrativamente, mas o próprio site da CadPrev, por ter um processo rolando e ele não transita em julgado, ele automaticamente vai renovando. Então, na verdade, seria o contrário, a gente está tudo certo, eu queria muito que parasse de renovar automaticamente o CRP judicial para poder justamente emitir o CRP administrativo. Então, nesses casos, seria mais do opinativo, se o tribunal entende, se consegue entender qual que é o caso concreto e o contexto que aconteceu a situação. Em relação à questão do CRP, lá, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz, né? Aliás, o setor que faz, porque eu estou na parte de benefícios hoje, mas eu já também faço as prestações de contas. A gente consulta no site do Ministério da Previdência, lá no final do exercício, se existiu o CRP. Então, não tem como a gente, auditor, saber qual foi... Tem aquele extrato de irregularidades que aponta, então a gente olha. Tudo que tem ali, de alguma forma, passa pela gestão do regime próprio. Repasse. É o prefeito que não repassou, mas você não fez nada. Porque tem outro item da PCA que a gente olha isso. Então, a gente faz esse tipo de ponderação. Uma situação dessa é muito específica. Quando isso acontece, eles mandam na defesa, porque a gente coloca lá a falha e eles encaminham na defesa e mostram, eu entrei, está dizendo que está ok. O problema é que ele tem o prazo de validade do CRP e a questão da renovação. Isso é visto no momento da defesa, mas a auditoria não tem como saber, porque a gente não tem o acesso que vocês têm, até vocês falarem. Claro, se a gente estiver fazendo uma prestação de contas, for em loco, a gente conversa com o gestor. A gente já chega lá com a visão, com um relatório pré-pronto, a gente já sabe o que foi que a gente viu de inconformidade e vai tentar entender o porquê daquilo. Chegando lá, se for falado isso, a gente já traz a documentação e insere no processo. E não aponta. Porque nesse teu caso, agora, o que a gente vê lá, muito, eles falarem, mas a culpa não é minha, a culpa é do prefeito. Não cola. Dizendo de cara, não cola. Para a gente não cola. Para a gente... E assim, estou falando para a gente e a gente auditor. Claro, quando é julgado lá os casos da gente de processo de prestação de contas, ele não sobe pleno do tribunal, ele fica nas duas câmaras. É ponderado, feita uma ponderação em relação a tudo, mas a auditoria não tem ponderação. Para a gente não tem CRP judicial. A falha é até assim, ente/RPPS com o CRP judicial, indicando que existe conformidade em relação à legislação previdenciária. Não é o CRP, é a inconformidade que isso representa. Então, nesse teu caso, seria uma análise na defesa. Mais um. Bom dia. Eu sou do CamPrev, Campinas. Primeiro, assim, uma consideração, né, que muitos já falaram, que é sobre autonomia, né? Eu não acredito em autonomia plena quando alguém acima de você te nomeou, né? Então, isso é um problema nos RPPS, né? Que existe, às vezes, um conflito de interesse entre o executivo e o regime de previdência. Mas, se você foi nomeado, você responde a seu chefe. Então, primeiro que essa autonomia ela deixa de existir, ao meu ver. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, é sobre essa questão que a senhora falou, dos tribunais tentar fazer as coisas dialogando. Nós temos um problema hoje nacional, que é a questão de quem entrou antes da Constituição no serviço público. E eu penso que os tribunais de contas deveriam se reunirem nacionalmente e tomar uma posição sobre isso. Né? Porque, como diz lá o Fernando Sabino, o pior da morte é esperar por ela. E hoje esses servidores não sabem se eles aposentam amanhã ou se eles continuam na ativa.
e eles estão à mercê de uma decisão do Tribunal de Contas, que amanhã ou depois pode não homologar uma aposentadoria, por exemplo. Né? Não seria interessante os tribunais de contas nacionalmente se reunirem e emitir um posicionamento para o Brasil inteiro, e aí tira a agonia dessas pessoas que ficam nos cobrando? É só um questionamento e talvez uma sugestão. Obrigado. Certo. Essa tua questão é a questão dos estabilizados, né? Aquela decisão do STF, que está esperando aí uma modulação de efeitos ainda. Exatamente. Tá. Lá no tribunal, desde sempre, desde muito antes de eu saber que Tribunal de Contas existia no mundo, se deixava passar. Então, as pessoas entravam sem concurso antes da Constituição. Para o entendimento do tribunal, era que só existiria a exigência do concurso após 88, né? 5 de outubro de 88. Antes disso, entrou, foi ficando, e esse pessoal, até que surgiu lá aquela DIN 5111 de Roraima, que ressuscitou a discussão. E aí gerou um tumulto grande, porque a gente viu o impacto, a gente fez uma análise do impacto lá no Estado. E muita gente que contribuía acima do teto do regime geral, que seriam os prejudicados, né, porque iam cair para o teto, se fossem para se aposentar no regime geral, ia ter um impacto muito grande. E aí foi feita uma consulta por alguns gestores, institutos, e o tribunal respondeu, dizendo que, fez um parecer normativo, padronizando o entendimento, dizendo que ficou meio torto assim, o texto, porque o entendimento da auditoria era que não poderia se aposentar pelo regime próprio, porque era cargo, né, titular de cargo efetivo, aquelas coisas todas. Mas o entendimento do tribunal foi no sentido de que quem estava poderia permanecer, que foi a interpretação que a gente deu. E aí, de lá para cá, ressuscitou novamente, né, a discussão, só que não houve ainda aquele julgamento de acho que a modulação dos efeitos, que ainda está pendente. E, enquanto isso, a gente deixou. Então, lá a gente não está barrando. A gente viu a repercussão que teve no Rio Grande do Norte, eu acho, TCE de lá, que editou, deu um prazo, e a gente achou melhor não mexer, pelo menos por enquanto. E eu acho difícil que se mexa, porque são pessoas que já estão 30 e poucos anos, boa parte já cumpriu os requisitos ou já se aposentou. Então, é uma situação bem delicada. Seria interessante, sim, que os tribunais se reunissem para tentar padronizar o entendimento. Não sei se a gente conseguiria, porque tem tribunal que entende que não pode e volta. É complicado. A gente questionou em algumas situações, porque pelo texto do parecer tinha um trechinho lá que dava a entender que os conselheiros queriam dizer que se tivesse previsão na legislação de vinculação, que é aquela antigona, né, que antes de 98 não tinha essa restrição, ficaria. Mas assim, hoje a gente não está barrando, não. Está esperando essa decisão. Certo? Mas a Sara pela disponibilidade. Gostaria de passar a mão dela, esse mimo aqui em nome da PEPREM, em agradecimento à sua disponibilidade e principalmente ao seu conhecimento.